Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com português, a matéria mais bonita do mundo. E eu estou aqui para conversar com você sobre o concurso Embasa, Empresa Baiana de Águas e Saneamento, tá? O edital já publicado. Bem, o que eu quero aqui conversar com você? Em primeiro lugar, eu quero observar que a banca é o Instituto AOCP, né? Uma banca parceira aí da banca AOCP. São 930 vagas, são cargos para nível médio, técnico e superior. E a remuneração pode chegar até 8.300, nada mal, não é? Você vai ver também que nesse caso aqui, as inscrições, veja, de 1º de agosto a 31 de agosto, então já estão acontecendo, olho aberto aí, hein? E as provas 23 de outubro. Elas estão bem pertinho aqui da gente, não é mesmo? Então, nós precisamos fazer um estudo bem direcionado para esse concurso. São muitas vagas, remuneração boa, vale a pena fazer esse concurso. Então, eu estou aqui para conversar com você sobre o português para esta prova, né? Eu tenho aí 39 anos de experiência com concursos públicos, né? Não é pouquinho, e é isso que eu quero oferecer para você aqui agora. Veja só, quando você pega o programa, você vai observar o seguinte: nível médio, técnico e superior. O programa está aqui. Então, nós temos texto, nós vamos ter compreensão e interpretação. Compreensão, a resposta está lá no texto, você tem que procurar. E interpretação, você vai fazer a leitura e você vai fazer uma análise daquilo que está nas entrelinhas, daquilo que aparece subentendido ali dentro. Temos que mostrar como isso é feito para que você não fuja da ideia do texto. Aqui tanto pede tipologia quanto gênero textual. Tipologia, os tipos de texto. Então, por exemplo, esse texto é narrativo e ele pertence ao gênero, por exemplo, conto de fada, tá? O conto. Então, isso é gênero. Quando a gente fala em tipologia, você conhece a tipologia textual? Você sabe que existe texto narrativo, descritivo, existe texto expositivo, existe texto argumentativo, texto injuntivo. Você sabe, por exemplo, quando um texto é expositivo e quando ele é argumentativo? Quando ele está ali cumprindo um papel de expor sobre algo ou de argumentar para persuadir? Você consegue perceber isso no texto? Pois a gente tem que saber. Assim como as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, por exemplo, metáfora, comparação e metonímia. Você sabe a diferença? Você sabe que existe catacrese? Pois é, a gente precisa saber isso. A banca quer que você saiba isso. Significação de palavras e expressões. É aqui que está entrando a chamada semântica. Semântica é aquela ciência que estuda o sentido, e o sentido é sempre baseado no contexto. Então, se eu falo, por exemplo, a palavra manga, pode ser a manga da camisa, mas pode ser a fruta. Isso vai depender do contexto, ou seja, na situação em que se insere. E é assim também que você observa essa questão de sinônimo e antônimo, que aparece aqui em sinonímia e antonímia. A ortografia oficial aparece, lembrando que ortografia não é só se a palavra é escrita com S ou com Z, se é com J ou com G. Não, entra aqui dentro parônimo e homônimo, tá? Então, por exemplo, ratificar e retificar, infringir e infligir. Entra aqui dentro expressões que causam dificuldades, como é o caso, por exemplo, do afim junto, afim separado, né? Quando é o caso do porquê, sabe aquele porquê que pode ser junto, separado, com acento, sem acento? Tá aqui dentro. Entra aqui o emprego do hífen, novo acordo ortográfico para o emprego do hífen. Então, olha, uma palavrinha, que é a palavra ortografia, tem muita coisa aí dentro para ser estudada.
A acentuação gráfica, que aparece dentro da ortografia oficial, lembrando que aqui temos que saber o novo acordo. A morfologia, que são as 10 classes de palavras, e a gente tem que saber também os seus empregos. Então, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição, conjunção, lembrando que quando a gente fala aqui de emprego, é você pegar, por exemplo, o pronome me, o pronome o pronome lhe. Não é só você saber que ele é um pronome pessoal, né, oblíquo, é você saber quando utilizá-lo. É você conhecer colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Coloca-se antes ou no meio ou depois do verbo. Então, isso tudo está dentro de morfologia. Assim como a locução verbal está dentro da morfologia. Você vai observar que aqui embaixo também fala, né, dessa questão de substituição de palavras, está aqui, ó, significação. Isso tudo aqui aparece dentro desse aspecto semântico também. Veja que eles cobram aqui também a sintaxe e eles cobram tanto as relações na oração e entre orações e períodos e parágrafos. Então, aqui dentro entra, por exemplo, sujeito, o predicado, o objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo. Você sabe a diferença de uma adjunta de nominal para um complemento nominal? E de um objeto indireto? Pois é, isso é muito fácil. Assim como as orações. Sabe aquelas orações que a gente fica louco quando a gente está estudando? Não precisa. Para a oração, subordinada substantiva, subordinada adjetiva, subordinada adverbial e a oração coordenada, cada uma tem uma característica, tá? E você aprendendo essa característica, aí fica fácil demais. E é isso aí também que vai estabelecer essa relação semântica que fala aqui. Quando a gente fala em sintaxe, entra também concordância, regência, crase, que está aqui em cima, né? A parte da colocação pronominal, pontuação, que você precisa saber muito bem a sintaxe, né? E você tem aqui dentro também essas funções do que e do se. A função textual dos vocábulos, quer dizer, essa questão ligada à semântica, ao sentido, e a variação linguística. Esse texto tem regionalismo, esse texto tem marcas de oralidade. Então, veja que é um conteúdo bem amplo. Se você resolver estudar isso aí, lendo a bibliografia, olha, para o final do ano de 2023, você já conseguiu concluir esse estudo aí. Porque a bibliografia ela é grande, não é? Então, o que acontece? Você precisa de um estudo direcionado. O que a banca de fato gosta disso daí que aparece, tá? O que a banca de fato cobra? Como a banca cobra isso? Então, veja, eu, com esses 39 anos de experiência em concursos públicos, eu conheço todas essas obras, né? Eu tenho um mestrado em letras, então eu já estudei isso tudo aí, não é verdade? Então, o que acontece? Como eu conheço a banca e como eu conheço a obra, o que eu preparei para você? Eu preparei um curso de português em questões comentadas do Instituto AOCP, parceira da AOCP. Certo? Então, o que você vai observar aqui? Eu selecionei 100 questões de português da banca, né, da banca parceira, e aqui são questões, vejam, atuais, e aqui dentro dessas questões eu vou explicando para você o assunto. Então você não precisa decorar uma gramática inteira. A gente vai aprender e exercitar ao mesmo tempo. Você conhece essa banca? Então vamos lá. Eu peguei aqui uma prova do Instituto AOCP de 2022 e quero fazer essa questão com você. Veja que diz assim: no trecho, se não houver frustração e fracasso, não aprendemos a desenvolver em nossas vidas, disse ele à BBC Mundo. O acento grave, indicativo de crase, foi utilizado devido a. Então veja só,
Quando eu tenho a preposição a, e a preposição a, ela se une a um artigo a, que a gente vai entender bem a diferença entre artigo e preposição, a ou as, a um pronome demonstrativo a, ou as, que é aquele que significa aquela, aquelas, ou ao pronome demonstrativo iniciado por a, como é o caso de aquele, aquela, aqueles, aquelas, não é qualquer pronome demonstrativo, não. A gente tem aqui a união desses sons iguais. Então, veja só, se eu digo para você, fui à festa, eu sei que quem vai a algum lugar. Então, pede a preposição a. E a palavra festa é uma palavra feminina no singular. Ela pede o artigo a. Veja, a fusão, a soma desses dois artigos, desses dois termos, me dando apenas um, isso se chama crase. Crase é a fusão desses sons iguais. E eu marco isso com esse acento viradinho para o lado de cá, que se chama acento grave. O acento grave, ele é indicativo de crase. Então, aquilo ali não é uma crase, aquilo ali é um acento grave que indica crase. E está perguntando aqui por que ele foi utilizado. Então, nesse fragmento que diz assim, vamos destacar, ele diz assim, disse ele à BBC Mundo. Você vai observar que neste caso apareceu o acento grave e indicativo de crase. Quer saber por que ele foi utilizado? Então, olha, o verbo dizer, quem diz alguma coisa a alguém. Então, ele pede dois complementos. O ele, que é um complemento sem preposição, então o objeto direto, e o a BBC, porque quem diz a alguém. Então, aqui pede a preposição a mais o artigo referente a BBC. Então, houve aqui a soma da preposição a, exigida por dizer, e o artigo a, exigida, nesse caso, por BBC Mundo, porque isso daqui, a BBC Mundo, é um objeto indireto. E o objeto indireto sempre exige a preposição, certo? Então, vamos olhar as opções agora para ver qual que fala isso que eu disse para você aí. Então, vamos lá. Você vai observar neste caso que diz assim, o emprego do verbo dizer que sempre ocasiona a ocorrência de crase ao ser utilizado, uma vez que quem diz algo a alguém. Você fala, isso é verdade, mas veja que está falando sempre ocasiona. Se a palavra que tivesse depois, em vez de BBC, fosse rádio, tá? Rádio é masculino, então não vai pedir o artigo a, vai ser ao rádio, tá? Então, nesse caso, não teria crase, viu? Então, não é verdade que sempre ocasiona, depende também do termo que está depois. A expressão BBC Mundo corresponder a uma locução adverbial de lugar formada por palavra feminina. Não, nesse caso não é uma locução adverbial, isso é um objeto indireto. É como se eu disse ele a mulher. Então é para quem foi dito, não é locução adverbial. A fusão da preposição a, que rege o verbo dizer, com o artigo a, que acompanha a locução feminina BBC Mundo correspondente ao nome de uma corporação. Isso não é locução feminina, isso é objeto indireto. Então, não, a mesma resposta do de cima. Letra D, ao encontro de duas preposições, o a que o verbo dizer exige e o a que acompanha a expressão. Esse a que acompanha a expressão, isso daí não é preposição, isso é artigo,
Então, não é verdade. Já o segundo diz: a locução a BBC Mundo ter função de objeto indireto. Sim. Complemento verbal que exige preposição. É verdade. E, por sua vez, a ocorrência de crase. Sim, é o que eu expliquei aqui para você. É o que eu expliquei aqui para você. Então, resposta letra E. Uma dica rápida para você: você tem um A e você não sabe se aquele A é uma preposição ou é um artigo. Como que você faz a diferença? Troca a palavra que está depois dela por uma palavra masculina. Então, por exemplo, comprei a casa. Você trocando, por exemplo, casa por mercado, você vai dizer comprei o mercado. Se o A passar para O, ele é artigo. Agora, se aqui eu digo fui à festa, eu troco por baile e eu digo fui ao baile, então é porque aí dentro tem a preposição, certo? Então, se o A passar para O, ele é artigo, tá certo? Viu como é fácil? Agora veja uma outra questão que diz aqui. Leia os excertos que seguem e analise as respectivas reescritas propostas para eles. Então, eles pegaram fragmentos do texto, então tá aqui, ó, são fragmentos do texto, e reescreveram. E quer saber o quê? Onde o sentido, ou seja, a semântica, e a correção gramatical deles foram devidamente mantidos. Então, não é só a correção gramatical, é o sentido também. Não é só o sentido, é a correção gramatical também. Veja que tem um E aqui, ó, tá vendo? Então, nesse caso, o que você vai observar? Você vai observar que aqui diz o seguinte. A primeira fala assim: o surpreendente efeito da positividade tóxica da saúde mental. O nocivo efeito da positividade tóxica. Não, aquilo que é surpreendente é aquilo que causa surpresa. Não é algo que seja nocivo. O surpreendente pode ser bom ou ruim, tá? Não significa que seja necessariamente ruim. Então, esse daqui houve alteração de sentido. Não serve. Na número 2, o surpreendente efeito da positividade tóxica na saúde mental foi trocado por positividade danosa. Sim, aquilo que é tóxico causa dano. Então, isso daí está correto. Na número 3, diz assim: pode parecer contraditório, mas a positividade pode ser tóxica. Pode parecer contraditório, todavia a positividade pode ser tóxica. Aqui entra a questão das conjunções. A gente vai, disponibilizar um PDF com as conjunções e você vai perceber como facilita essa resolução de questão. Por exemplo, o mas é uma conjunção adversativa, mas não é a única. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são conjunções adversativas. Por isso que a substituição está correta. Não causa alteração de sentido e não causa incorreção gramatical. Então, aqui está correto. Agora, se eu trocasse esse mas por conquanto, por exemplo, conquanto indica concessão. Se eu trocasse por quanto é uma explicação. Se eu trocasse por embora é uma concessão. Tudo isso a gente estuda durante as questões. Agora, a número 4. Só parando aqui por enquanto, eu já sei de duas que estão corretas. Eu sei que a 1 está errada e a 2 e a 3 estão corretas. Então, a letra A eu vou eliminar porque tem 1, tá? Na letra C, eu não tenho 2 e 3. Então, pronto. Agora, eu sei que a 2 e a 3 estão corretas. Eu tenho certeza. Então, já sei que a resposta é letra B. Viu? Então, vale a pena lá pelo meio dar um pulinho lá na questão para poder olhar isso. Porque às vezes você vai ficar analisando tudo sem necessidade. Mas vamos olhar as outras. A 4 diz o seguinte: o positivismo tóxico tem consequências psicológicas e psiquiátricas. Então, o positivismo tem. Aqui trocou para o positivismo tem. Aqui sem acento e aqui com acento. Lembre-se,
O tem, sem o acento, é singular. O menino tem o livro. E o tem com acento, não tem dois es não, é com acento. Isso é plural. Os meninos têm. Notou? Então, nesse caso, como é o positivismo, eu não poderia usar o acento. Então, aqui existe erro, tá? Houve aqui uma incorreção gramatical. Então, não serve. E a última? Gutierrez acredita que houve um aumento do positivismo tóxico nos últimos anos, mas principalmente durante a pandemia. Então, aqui eu tenho o verbo haver. Quando você utilizar o verbo haver com o sentido de existir ou de acontecer, esse verbo haver, ele será um verbo impessoal. Ele me dá uma oração sem sujeito. E verbo impessoal fica no singular. Ele não pode ir para o plural exatamente pelo fato de não ter sujeito. Então, aqui diz, acredita que houve um aumento. Então, neste caso, diz, acredita que houveram aumentos. Não, mesmo estando plural aqui, ó, isso não é sujeito, então não posso passar para o plural. Está errada também, houve incorreção. Portanto, a resposta, sem dúvida, letra B de bola. Viu quanta coisa importante você recorda resolvendo a questão? É isso que é importante. Bem, se você se interessou aí pelo nosso curso de Português em Questões Comentadas do Instituto AOCP, parceira da banca AOCP, entre em contato com a Malu pelo nosso WhatsApp e converse com ela a respeito do nosso curso. Conheça também outros cursos, tá? O curso de Informática com o professor Paulo França. Você vai ver que você aprende muito e por um preço, assim, bem justo, que cabe no seu bolso. Ah, quando você mandar para Malu, não coloca acento em Malu não, tá? Malu é uma oxítona terminada em U. Oxítona terminada em U não é acentuado. Malu, tatu, urubu, caju, dudu, lulu, nós não acentuamos. Viu? É assim que a gente aprende. Precisa de sofrimento, não. Pode ter certeza que com o Português em Questões Comentadas para sua banca diretamente, você vai conseguir aprender bastante sem precisar ficar comendo o livro desnecessariamente. Tá certo? Então, olha, estou aqui na torcida para estudarmos juntos, tá? E você vai perceber que o português pode sim ser simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.